Bom, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a revisão sistemática solicitada, né, no curso Inovação na Educação, mediados por tecnologia, cujo título do meu trabalho é Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, né, que eu abreviei, multiletramentos no ensino da língua portuguesa na educação profissional técnica do nível médio, tá? Bom, então aí o diagnóstico acadêmico, né? O estudo inicial busca e exige um refinamento do problema, né? E conforme solicitado pela atividade. Então, ponto de partida é um tema mais coerente, né? TEDx aí, que é a abreviação, língua portuguesa, multiletramentos e formação docente no EPT, né? Educação Profissional Técnica. Existe um risco, né? Afirma que a ausência de estudos nessa área de educação profissional técnica e ficou frágil após a ampliação do corpus, né? Então, por esse motivo, a gente teve que ampliar, mas ele acabou desfocando porque a gente não tem artigos, né? Especificamente conforme a temática nesta área. Então, aí a solução é reformular a lacuna, né? Então, há estudos, mas ainda fragmentação analítica e pouca integração das dimensões. Portanto, a revisão do problema não é retrocesso, é amadurecimento científico, isso faz parte, e a pesquisa deixa de buscar uma ausência absoluta e passa a investigar uma lacuna relacional. Problema anterior, pertinência e limite, né? O problema anterior era de que modo as práticas pedagógicas mediadas por TEDx, desenvolvidas no contexto da EPT, contribuem para o desenvolvimento do multiletramentos na aula de língua portuguesa e a fragilidade, né? Contribui e antecipa a resposta positiva e deixa objeto amplo. Práticas, TEDx, multiletramentos aparece sem mediação analítica suficiente. Então, existe aí um ajuste estratégico, né? E perguntar como a interação ocorre, quais condições a sustentam e quais são os limites que a literatura evidencia. Portanto, o problema de pesquisa, né? Revisado, né? Como as TICTs são integradas às práticas de ensino da língua portuguesa na educação profissional técnica de nível médio e quais as contribuições, limitações e condições pedagógicas a literatura identifica para o desenvolvimento dos multiletramentos. O objeto, integração pedagógica das TICs, área língua portuguesa, o contexto, educação profissional técnico do nível médio, teoria, pedagogia dos multiletramentos e análise, contribuições, limitações e condições. O objetivo, analisar as TEDx que são integradas no ensino da língua portuguesa na EPT, identificando contribuições, limitações e condições pedagógicas para o desenvolvimento dos multiletramentos. Mapear, identificar, examinar, analisar, comparar e sistematizar, portanto, identificar essas lacunas, né? Essa sequência de verbos organiza o percurso metodológico, né, do levantamento do corpus e a interpretação crítica das lacunas. E aí o plano de ideias, né? Portanto, delimitar o fenômeno, integração pedagógica, mais o uso instrumental, situar os multiletramentos, né? Semioses, cultura e sentidos, caracterizar, né, o EPT, ou seja, a formação geral e técnica, e examinar as práticas, tecnologias, gêneros e estratégias. Analisar a mediação, papel docente e a intencionalidade, avaliar os efeitos, portanto, autoria, participação e criticidade, e identificar limites, infraestrutura e acesso e currículo. Reconstruir, portanto, a lacuna, né? Síntese científica defensável. E aí o corpus, né? E aí são os escritores, e conforme os anos, 2016, correrias, cursos técnicos integrados, uso das TEDx ainda
super explorado. 2020, nós temos Oliveira e Silva, Gêneros Digitais e o Multiletramentos no Ensino da LP. 2023, Fonfaca e Etial, né? Narrativas Docentes e Cultura Digital. Pinho e Souza, 2024, Práticas de Multiletradas e Limites da Infraestrutura. 2025, Grande, Intervenção em Cursos Técnicos Integrados, do IFSP, e 2025, Silva, Gêneros Digitais e Ensino Crítico da LP. E por fim, 2026, Aguiar, Etial, TEDx, Multiletramentos, IA e Avaliação Formativa, né? E aí você tem aí um ponto-chave, né? Que são as lacunas iniciais, e ela aumenta a densidade teórica. Bom, aí os eixos, né? Os 4 eixos, TEDx e a prática da linguagem, tecnologia ganha sentido quando vinculada à leitura, produção, circulação e revisão de textos, mediação e formação docente, a inovação depende de escolhas didáticas que organizam o uso das tecnologias, multimodalidades, autoria e criticidade, né? Multiletramentos exige mais recursos digitais e exigem uma análise crítica e produção de sentidos. E as condições estruturais, acesso, conectividade, equipamentos e apoio, instrumentos que definem aí a habilidade das práticas. Bom, portanto, a lacuna, né, que era não existe estudo sobre o EPT, e agora, né, uma formulação aí que a gente acredita ser melhorada. Há estudos, inclusive, em cursos técnicos, mas permanece limitada na produção de que articulou o EPT, dimensões semiótica, cultural e ética, de multiletramentos, mediação docente, condições estruturais e evidências sistemáticas da aprendizagem. E aí o encadeamento lógico, né, que foi a monografia, que foi apresentada na outra aula, né, no outro módulo de metodologia. Então, TEDx aí, novas formas de produzir e circular textos, multiletramentos, múltiplas semioses, cultura e criticidade, EPT, formação geral articulada à formação técnica e a mediação docente, planejamento, avaliação, intencionalidade e a lacuna, né? Evidência ainda de fragmentada, muito fragmentada, né? Portanto, a monografia deve demonstrar essa relação de tecnologia, linguagem, professor, contexto e aprendizagem. E aí, um padrão acadêmico, né? Que a gente, como se diz, buscou, né? Que foi a coesão, coerência, né? Voz ativa, paralelismo, normas da BNT. Então, essas foram as referências apresentadas, né? Ou acrescentadas, que foi o que nós realizamos. Muito obrigada.